Você se sente preso em um jogo que não entende? Acorda, cumpre rotinas, busca conforto e se pergunta por que a vida parece se fechar sobre você? Acha que o mundo é injusto? Que as pessoas deveriam ser melhores, mais justas, mais compreensivas? Se sim, você está jogando um jogo que já está perdido. Você está reagindo, não agindo. Você é uma vítima, não um líder. Mas e se eu te dissesse que existe um mapa, um guia para navegar pelas águas traiçoeiras da influência humana, para entender, não apenas reagir, às forças que moldam seu destino? Um mapa não para a crueldade, mas para a clareza, não para a manipulação barata, mas para a estratégica compreensão do poder? Esse mapa, meu amigo, é o pensamento de Maquiavel. Este vídeo não é uma apologia à maldade, longe disso. É uma imersão no pensamento estratégico de um mestre da observação humana, um mergulho nas ideias de um pensador que desvendou as leis implícitas do poder. Imagine Maquiavel não como um vilão de contos de fada, mas como um arquiteto. Ele não construiu castelos de areia, ilusões construídas na fragilidade das boas intenções. Ele construiu fortalezas, bases sólidas de poder construídas na realidade bruta do comportamento humano. Neste vídeo, você vai desvendar as estratégias sutis, os movimentos quase imperceptíveis, que separam os que são movidos pelos eventos daqueles que os movem. Você vai aprender a ler sinais ocultos, a entender a dinâmica do poder, a dominar sua própria reação emocional, a arma mais poderosa que você possui. Você vai desenvolver a clareza estratégica para transformar situações de vulnerabilidade em posições de força. Vai aprender a identificar padrões de manipulação, não para se tornar manipulador, mas para se proteger e, mais importante, para influenciar com integridade. Vamos construir, juntos, a sua própria fortaleza de poder. Vamos te mostrar como a autodisciplina não é apenas uma virtude, mas uma ferramenta essencial para a conquista da sua própria liberdade. Vamos te dar as chaves para transformar a sua relação com o mundo, passando de reagente passivo a ator consciente e estratégico. Ao final deste vídeo, você não será o mesmo. Você terá passado da passividade à ação intencional. Você terá mais do que motivação. Terá a compreensão profunda de como as engrenagens do poder realmente funcionam. Compartilhe nos comentários uma situação em que você se sentiu como uma vítima e como o pensamento maquiaveliano, mesmo que de forma sutil, poderia ter te ajudado a lidar com ela. Lembre-se, o poder não é dado, ele é conquistado por aqueles que ousam. E agora, você vai começar a usar. Você se sente preso. Acorda, cumpre rotinas, busca conforto e se pergunta por que a vida parece se fechar sobre você? Acha que o mundo é injusto? Que as pessoas deveriam ser melhores, mais justas, mais compreensivas? Se sim, você está jogando um jogo que já está perdido. Você está reagindo, não agindo. Você é uma vítima, não um líder. A maioria das pessoas vive em piloto automático, não percebe o jogo do poder que as envolve. E a vida, acredite, se fecha sobre aqueles que não entendem as regras. É um jogo invisível, silencioso, mas brutalmente eficaz. Poucos compreendem as correntes do comportamento humano. Pouquíssimos as usam a seu favor. Maquiavel não escreveu para tiranos, ele escreveu para aqueles que querem o controle. E o primeiro passo para esse controle, para sair da passividade e conquistar o seu espaço, é simples. Pare de esperar justiça. Comece a dominar o jogo. Este não é um mundo de justiça poética, meu amigo. O mundo não liga para suas intenções. Ele reage à alavancagem, ao posicionamento, à percepção. As vítimas reclamam, os líderes estudam e manipulam, estrategicamente. Liderança não é sobre carisma, é sobre controle emocional. Controle emocional? Sim, a base de tudo. O primeiro degrau para a liderança: pare de se desculpar por ser estratégico. Pare de se sentir culpado por pensar no futuro, por preparar o seu presente para ser o seu melhor presente. A sociedade, veja bem, recompensa o vitimismo muito mais do que a competência. É incômodo, mas é verdade. Ser agradável não garante proteção contra a manipulação. Você pode ser o anjo mais bondoso do mundo, mas se não souber se proteger, se não souber jogar o jogo, será esmagado. O altruísmo excessivo
pode ser usado contra você como arma. A moralidade não está em ser explorado. A moralidade está em proteger o seu valor, em preservar o que é seu. Liderança é ser eficaz, não ser um bom menino. É ser eficiente, não ser um bom menino. A sociedade quer bons meninos. A sociedade não quer líderes. A sociedade quer o que é fácil, o que é conveniente. A sociedade não se importa com seus planos. O que importa é que você se encaixe. Que você seja um bom aluno, um bom filho, um bom cidadão. Que você seja dócil. Você foi programado para isso, como um robô. Mas os robôs não controlam o mundo. Líderes buscam clareza, não validação. Eles não pedem permissão para o que fazem. Líderes se movem de acordo com a visão, não com os caprichos. Sua visão é baseada na realidade, não em fantasias. Eles constroem alavancagem a cada passo. Eles sabem o que as pessoas querem, temem e admiram. Eles sabem disso e, mais do que isso, eles usam esse conhecimento para atingir seus objetivos. Vítimas aceitam papéis. Líderes os redefinem. As pessoas lembram mais o medo do que a bondade. Simples assim. Compreenda a natureza humana. Não a idealize. Entenda que as pessoas respondem a incentivos e hierarquias. Crie condições onde o certo se alinha ao auto-interesse. Você não precisa ser o bom samaritano para ser bem-sucedido. Na verdade, você precisa ser muito esperto. Você precisa ser astuto, esperto. Você precisa ser um jogador de verdade. Você precisa ser um lobo em pele de cordeiro se for preciso. Mas o mais importante, você precisa ser um vencedor. Depender da bondade alheia é a derrota garantida. Entendeu? Garantida. Preparação gera calma em meio ao caos. O líder permanece firme sob pressão. A liderança é testada em momentos de crise. O líder enxerga vários passos à frente. Ele não apenas reage, ele antecipa, ele prevê, ele calcula e ele planeja. Como um grande jogador de xadrez. Veja a vida como uma série de negociações, não como um conjunto de direitos inegociáveis. Cada interação tem peso. Cada decisão transmite uma mensagem. A fraqueza atrai desafios. A certeza cria ordem. O silêncio estratégico é mais poderoso que o barulho. É melhor ser temido do que amado. Se não se pode ser ambos, a liderança não é um jogo de popularidade. A liderança é a arte da estratégia. Depender da bondade alheia, ilusão, é a rota mais rápida para a derrota. Entenda isso. Grave isso na sua mente. A verdadeira segurança não vem da caridade, mas da preparação. Prepare-se, antecipe, construa muros invisíveis à sua volta, tão sólidos quanto o aço. Porque o caos, ele chega para todos, indistintamente. Mas para o preparado, o caos é apenas um palco para a demonstração de sua força. Ele não o derruba, o eleva. Você se sente seguro, confortável? Ótimo. Continue assim. Só não reclame quando a tempestade chegar e você estiver desprevenido, agarrando-se a promessas de bondade que se desfazem como areia na mão. A calma em meio ao turbilhão é fruto do trabalho silencioso e constante, da antecipação estratégica, da construção de um castelo inabalável, tijolo a tijolo. Um castelo de competência e controle. Liderança não é sorte, é a capacidade de permanecer firme sob pressão. É o olhar estratégico que enxerga não apenas o presente, mas os próximos 10, 20 passos. É a arte de transformar o imprevisível em um cenário previsto, um jogo que você domina. Está pronto? Porque a prova chegará. E só os preparados sobrevivem. Não sobrevivem apenas, eles prosperam. Eles transformam a crise em ascensão. Veja a vida como uma série de negociações, não como um conjunto de direitos inegociáveis. Cada interação, uma oportunidade para aumentar seu poder, fortalecer a sua posição. Cada decisão, uma mensagem sutil, mas poderosa, que você transmite ao mundo. Fraqueza atrai desafios, como um ímã. A certeza, a firmeza, cria ordem, impõe respeito. O silêncio estratégico, às vezes, é mais eloquente que um discurso inflamado, é mais poderoso. É a arma silenciosa do estrategista. Então, escolha ser amado ou temido, ou melhor ainda, ser ambos. A arte da liderança está em equilibrar essas forças, em usá-las a seu favor. As pessoas não respeitam fraqueza, respeitam consistência, respeitam padrões, respeitam a firmeza de propósito. Pare de pedir permissão para ser poderoso. O poder não é concedido, é conquistado. É conquistado pela competência, pelo controle interno,
pelo controle emocional, controle sobre si mesmo, comando sobre os outros. Essa é a equação. Deixa de lado a busca incessante pela aprovação. A lealdade genuína não é conquistada pela bajulação, mas sim por uma presença imponente, por uma visão clara e, acima de tudo, por disciplina implacável. Não se iluda com a máscara de bondade. Entenda as motivações ocultas, as ambições silenciosas que movem cada indivíduo. Não tente eliminar o ego dos outros. Aprenda a usá-lo, a manipulá-lo estrategicamente a seu favor. Mude as condições do jogo, não tente mudar as pessoas. A liderança não é uma tarefa para os sensíveis. Exige solidão, exige culpa, exige vigilância implacável. É uma escolha feita por necessidade, não por conforto. Entenda como as pessoas se movem, quais são suas necessidades e então mova-as em sua direção. O líder age em silêncio até o momento certo. Um leão se move em silêncio para depois atacar com a força inabalável de uma montanha. Ele não grita, ele observa. Quando o líder fala, sua palavra é lei, é imutável. Está se sentindo vítima? Isso significa que você está desinformado, que precisa ver além do óbvio, além da superfície. Você está reagindo, não agindo. É hora de mudar de paradigma, de abandonar a passividade e abraçar a intenção. Pare de reagir. Comece a liderar. A jornada para o poder começa com uma única decisão: a decisão de assumir o controle de sua própria vida. Você ainda espera a justiça? Ainda acredita que o mundo gira em torno de bondade e compreensão? Então permita-me quebrar uma verdade incômoda. A vida não é justa. Ela é um jogo de poder e você, até agora, tem sido apenas um espectador. Pare de esperar que as coisas mudem. Pare de esperar que alguém te salve. A mudança começa agora, com você. O fim da espera é o começo da ação. Observe, escute e haja. Mas haja com precisão, não com impulso. Filtre o ruído, as reclamações, as injustiças aparentes. Os líderes escolhem suas batalhas. Eles não reagem a todas as provocações. A vítima se deixa levar pela correnteza. O líder a navega. Reagir a tudo é sinal de fraqueza. Filtrar, analisar, planejar é sinal de força. O poder, muitas vezes, é uma questão de paciência, de esperar o momento certo, de agir com a força de um golpe preciso. A previsibilidade é um convite para a derrota. Você não quer ser previsível. Você quer ser imprevisível, estratégico, insondável. Deixe algumas coisas passarem. Não lute contra todas as marés. A reatividade emocional, o sentimentalismo barato, é um luxo que líderes não podem se dar. O autocontrole não é uma virtude, é uma arma. Controle sobre si mesmo, comando sobre os outros. Essa é a equação. Não há espaço para emoções descontroladas. As pessoas se lembram da sua presença, não dos seus pensamentos. Sua postura, seu tom de voz, sua quietude, tudo isso fala volumes. Mais do que suas palavras, é a sua energia que conduz e impulsiona. E sim, a aparência importa. Ela comunica poder, confiança, controle. Quanto menos você pedir desculpas, mais espaço você terá para agir. Busque menos elogios e ganhe mais respeito. A clareza mental se traduz em poder. Ela é um escudo contra a manipulação. Ela é o que permite que você veja além, mais longe, e antecipe os movimentos dos outros. Observe, calcule e haja com precisão cirúrgica. A sorte favorece os ousados, mas não os despreparados. O vítima culpa o destino. O líder o antecipa, o manipula. O sucesso não é um acidente. É o resultado da preparação, da estratégia, da capacidade de se adaptar e navegar pelas tempestades da vida. Mantenha calma enquanto os outros sucumbem ao pânico. Isso em si já é poder. Não existe o fracasso. Existe a experiência. Rejeição, elogio, negociação. Tudo é uma lição, um dado a mais na equação complexa da vida. Um líder está em constante aprendizado, sempre se adaptando, sempre ajustando sua estratégia. A rejeição não é um fim, é uma oportunidade de estudo, de análise, de ajuste. O pensamento maquiavélico não é crueldade, é evolução, é o aperfeiçoamento constante das estratégias. É a capacidade de observar, calcular e agir. Não se deixe governar pelos seus sentimentos. Aprenda a senti-los, mas a usá-los a seu favor. Você não é um robô, é um líder. Você já se sentiu um barco à deriva, jogado ao sabor das ondas da vida, esperando por uma salvação que nunca chega?
A justiça que você busca, a bondade que você almeja, será que ela existe de fato ou é apenas uma ilusão que te mantém preso em um ciclo vicioso de frustração? Se você ainda espera que o mundo se adapte a você, meu amigo, prepare-se para uma longa e dolorosa espera, porque o mundo não se importa com as suas intenções, ele reage à sua força, ao seu poder, à sua capacidade de moldá-lo. Liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar os outros. Você nunca conseguirá guiar um exército se não consegue sequer controlar seu próprio coração. O líder se forja no desconforto, não foge dele. A dor, a frustração, a rejeição, essas são as forjas onde o aço da liderança é temperado. Use-as, aprenda com elas, transforme a dor em precisão, em estratégia. Reagir impulsivamente como uma vítima ou responder inteligentemente como um líder. A escolha é sua e o resultado determinará seu destino. Mantenha o foco mesmo quando o mar estiver tempestuoso, mesmo quando as areias da dúvida tentarem te engolir. Lembre-se, a verdadeira tempestade está dentro de você. Domine-a e você dominará tudo. O mundo não é um lugar de ordem moral, é um campo de batalha, onde a dinâmica do poder dita as regras. Compreenda isso e você se protegerá dos seus próprios inimigos. A clareza é o seu escudo, a sua armadura contra a manipulação e a traição. Ela não vem de sonhos fantasiosos, mas de solidão, de estudo, de introspecção profunda. Cultive a quietude, encontre sua própria solidão, planeje suas ações com calma. A força da sua preparação privada será a sua influência pública. Em meio ao caos, a clareza mental se transforma em poder inabalável. Prepare-se para o peso da coroa mesmo antes de alcançá-la. Não é um acessório, é uma responsabilidade, um fardo que esmagará os fracos e os impreparados. O poder sem estrutura colapsa em si mesmo. A liderança sem autoconhecimento Corrompe. Construa a si mesmo primeiro. Só assim você não será abalado pelas forças externas. Em tempos de volatilidade, a moderação é a virtude mais poderosa. E lembre-se, o caminho para o topo é pavimentado por autocontrole, não por impulsos. Líderes eficazes são estrategistas, não tiranos. Recompense a lealdade e castigue a traição. Não há espaço para sentimentalismos no campo de batalha. Seja o porto seguro que os outros buscam em meio à tempestade. Mas não se esqueça, você é o capitão, o comandante, o arquiteto do seu próprio destino. Você precisa estudar o poder, a si mesmo e o mundo que o cerca. Aprenda com a história, com a psicologia humana, com os seus próprios erros. E mais importante, aprenda a perdoar seus erros. Aprenda com eles, transforme-os em aprendizado. O líder não esconde suas cicatrizes. Ele as usa como testemunhos de sua jornada, como prova de sua força. A liderança maquiavélica é calculada, não fria. Os resultados justificam o esforço, não as emoções passageiras. A presença comunica mais do que 1000 palavras. A consistência constrói uma reputação sólida e gera um impulso imparável. Lembre-se, o poder não é um destino, é uma jornada, uma longa, árdua, porém gloriosa jornada. Você está pronto para embarcar? A escolha é sua. E o tempo, meu amigo, não espera por ninguém. Chegou até aqui? Parabéns! Você não é só mais um espectador. Você é um guerreiro que se atreve a questionar, a buscar, a desafiar as areias movediças da mediocridade. Você encarou o espelho, não fugiu das sombras. E isso, meu amigo, é o primeiro passo para dominar o seu próprio destino. Esqueça a ilusão da vítima. Esqueça a narrativa de que o mundo é injusto. O mundo é indiferente. Ele não te ama, não te odeia. Ele simplesmente é. E é sua responsabilidade, sua obrigação, moldá-lo à sua imagem e semelhança, dentro dos limites da realidade, claro. A maior lição que você precisa absorver, que precisa gravar a ferro e fogo em sua mente, é essa. Você não é um mero passageiro da vida. Você é o capitão do seu próprio navio. E como qualquer capitão, você precisa aprender a navegar pelas tempestades, a reconhecer os recifes, a usar o vento a seu favor. Isso não significa que o mar será calmo, mas que você terá o conhecimento e a força para enfrentá-lo. Você estudou o poder, os mecanismos sutis e perigosos da influência. Você aprendeu a ler as entrelinhas, a entender os jogos silenciosos que moldam o comportamento humano.
Você percebeu que o poder não é conquistado com golpes de sorte, mas com estratégia, disciplina e perseverança implacáveis. E mais importante, você aprendeu a valorizar o seu próprio poder interno, a força da sua vontade, a resiliência do seu espírito. As cicatrizes que você carrega, elas não são marcas de fraqueza, elas são medalhas de honra, testemunhos de batalhas vencidas, mapas que o guiam em direção ao seu verdadeiro potencial. Cada erro, cada tropeço, cada queda são degraus na escada do seu sucesso. Use-os, transforme-os em combustível para a sua jornada. Lembre-se, a liderança maquiavélica não é sobre crueldade, é sobre clareza, sobre resultados, é sobre a busca incansável pelo seu próprio sucesso. Não termine esse vídeo com dúvidas. Não deixe que o tempo fuja pelos dedos. Você tem o conhecimento, tem a força, tem a oportunidade de construir o futuro que sempre quis. Mas tudo isso fica no abstrato se você não agir. Portanto, vamos colocar a teoria em prática. Primeiro, clique no botão de curtir. Mostre ao mundo e a si mesmo que você se compromete com essa jornada de transformação. Segundo, deixe um comentário. Qual foi o insight que mais te impactou? Qual foi a revelação que te fez abrir os olhos para uma nova perspectiva? Compartilhe com a comunidade. Fortaleça a sua jornada com a nossa. E, por último, mas não menos importante, inscreva-se neste canal. A jornada não termina aqui. Há muito mais a ser explorado, muito mais a ser aprendido, muito mais a ser conquistado. A escolha, como sempre, é sua. E o tempo, meu amigo, não espera por ninguém.